Apresentamos Espiritismo, um olhar. A evolução dos tempos e a doutrina dos espíritos. Neste estudo veremos as obras subsequentes da doutrina espírita. O que é o espiritismo? O principiante espírita. As instruções de Allan Kardec ao movimento espírita. A obsessão, origem, sintomas e curas. O espiritismo na sua expressão mais simples. Instruções práticas sobre as manifestações espíritas. O resumo da lei dos fenômenos espíritas. Viagem Espírita de 1862. O catálogo racional para se formar uma biblioteca espírita. A Revista Espírita, jornal de estudos psicológicos. Nas obras subsidiadas de Allan Kardec, encontramos os complementos dos escritos nas obras básicas. Quase sempre não as conhecemos ou vamos conhecer mais tarde, quando na verdade perdemos muito tempo não absorvendo aquelas magnas lições. Assim, convido a todos vocês que busquem aqueles livros com eles e mais os livros da codificação. Vocês poderão formar uma bela biblioteca espírita numa estante separada, guardando ali conhecimentos que ampliam a doutrina em vocês e em todos nós. Desejo muito fazer essa biblioteca e viajar em seus apontamentos, como viajou Allan Kardec, divulgando o espiritismo. Ainda sou principiante espírita, tenho receio da obsessão e necessito das instruções espíritas para melhor me conduzir. Podemos até perguntar: o que é espiritismo? Qual é a sua mais simples expressão? Qual é o resumo das leis dos fenômenos espíritas? Precisamos constantemente passar em revista os textos das revistas espíritas. Então, o que pensam disso? Vamos construir nossa biblioteca a partir da literatura escrita e dirigida pelo senhor Allan Kardec e estaremos aptos a falar, discutir, explicar e progredir. Olá, meus irmãos, olá, minhas irmãs. Estamos iniciando o nosso estudo de número 30 da série Espiritismo, um olhar. Hoje nós vamos estudar sobre as obras subsidiárias. O nosso irmão Mateus deu seu recado aí de início. Então vamos todos pensar um pouquinho sobre as obras que saíram depois das obras básicas. Nós estudamos as obras básicas, lembram? No nosso estudo anterior, número 29. E agora vamos falar sobre as subsidiárias, as obras que saíram ali ao longo do percurso daqueles anos em que Kardec estava trabalhando a codificação da doutrina espírita. Então, muitas coisas precisavam ser explicadas. E ele as foi explicando na medida em que as situações se buscavam, alguém perguntava uma coisa, alguém perguntava outra. Às vezes ele recebia comunicações, e essas comunicações eram importantes de serem ditas, contudo, já não cabia mais no cômputo doutrinário, no cômputo das 5 obras básicas, então ele foi fazendo outras obras. Nós vamos conhecê-las hoje. Muitas vezes você já sabe, mas praticamente quase todos não conhecem todas as obras básicas. Então nós fizemos um trabalho de pesquisa para colocá-las aqui para você. Se você quiser se interessar, provavelmente você vai encontrá-las, ou ainda, com edições novas, ou então em PDF, talvez até grátis, ou em Kindle, mas são importantes saber delas. Então, nós vamos pedir a Jesus, como sempre, que nos ampare, que nos proteja em mais esse estudo, em mais essa oportunidade de aprendermos a excelência da doutrina espírita. Então, vamos buscar aqui os nossos amigos, os nossos slides,
para que eles possam nos ajudar. Então, vamos lá. Espiritismo Olhar, estudo 30, obras subsequentes do Espiritismo. Aqui, uma atenção a mais do codificador. Adendos para melhor conhecimento ao corpo doutrinário. A revista espírita é um universo a ser pesquisado. Então, nós colocamos, né, que são adendos para o melhor conhecimento do corpo doutrinário. Realmente é isso, né? Que essas obras subsequentes criaram aí para o conto das informações espíritas. Bom, então vamos começar com elas, né, as obras subsequentes. Allan Kardec escreveu pequenas obras que explicam e facilitam o entendimento da doutrina espírita. Lançou também a Revista Espírita, em edições mensais, a partir de janeiro de 1858 até 1869, o ano da sua desencarnação. Aí nós vamos entender muitas coisas interessantes na Revista Espírita. Mais para frente, nesse estudo, nós vamos detalhar uma por uma para que vocês conheçam, pelo menos, ter uma ideia do que elas representam, o que elas estão colocando. Então, antes, nós vamos colocar algumas outras edições que Allan Kardec foi fazendo também ao longo do tempo, né? Então, aí está. A primeira delas é o que é o Espiritismo, né? Depois, o principiante espírita. Instruções de Allan Kardec. A obsessão, origem, sistemas e curas. Então, são obras bem interessantes que também estão disponíveis para o conhecimento da doutrina espírita. O que é o espiritismo, inclusive, ele é um estudo bem interessante, que ele faz um diálogo tipo Platão, né? Fez ali uma menção ao trabalho de Platão nos seus diálogos, e outros trabalhos também, né, do diálogo. Então, alguém perguntando, né, para alguém o que é o Espiritismo, colocando as suas dúvidas e as respostas vindo, né? O principiante espírita também é um compêndio, né, assim, uma instrução inicial, e depois as instruções dele para o movimento espírita, que precisávamos estudar mais, né, esse livro. A obsessão, origens, sintomas e curas. Porque, na verdade, a obsessão ela quase não era estudada até Allan Kardec. Então, eram os espíritos endemoniados, eram os histéricos ou histéricas, né, que se dava um nome, aquelas criaturas que tinham processos obsessivos complicados, não tinham uma orientação, sabe, assim, que significava aquilo. Bem verdade que Charcot e Freud já iniciaram esse estudo, né? Mas, assim, com evidência mesmo, penetrando no âmago do que é uma obsessão, ou seja, a interferência de uma outra mente, né, sobre determinada mente, que pode ser tanto de desencarnado para encarnado, quanto de encarnado para encarnado, encarnado para desencarnados. Então, é um processo bem amplo, né? Não é só a obsessão que vem do mundo espiritual para a pessoa que está aqui encarnada, não. Pode ser de encarnado para encarnado, um obsidiando o outro, né? Preso à mente do outro, pode ser também daqui do plano físico, dos encarnados para os desencarnados. Então, esse estudo sobre obsessão, a importância deste estudo só foi possível com as informações dos espíritos superiores, a análise de Allan Kardec, que nos ajuda, né, muito ao entendimento deste assunto, né? É claro que é um assunto amplo, vasto, mas que a doutrina espírita trabalha, né, através de várias obras, de várias pessoas que escreveram sobre a obsessão, né? E aí nós vamos encontrar, né, na vasta literatura espírita um conhecimento aprofundado, e a partir
lá do Livro dos Médiuns, né, quando ele fala, né, do processo de fascinação, né, do processo de obsessões. Né? Então, ali ele fez um livro à parte só para estudar a obsessão. Continuando com as obras subsidiárias de Allan Kardec, aí nós vamos encontrar, olha, o Espiritismo na sua mais simples expressão, porque realmente era uma coisa muito nova, né? Assim, muito diferente do que se tinha de conhecimento acadêmico, teológico, filosófico, enfim, era um conhecimento novo e precisava que fosse explicado com muito cuidado, né? Com muitas orientações, com muitas informações, para que as pessoas não confundissem espiritismo com curanderismo, né? Com alguma coisa assim no campo do extremamente sobrenatural. Então, Kardec tinha esse cuidado de trazer essas informações mostrando a naturalidade do espiritismo, mesmo quando ele tratando das experimentações mediúnicas e quando ele trata da doutrina, que é filosofia e ciência. Então, o Espiritismo tem esses dois vieses, né? Tanto as experimentações quanto o corpo filosófico e doutrinário. Inclusive, Allan Kardec coloca essa informação lá na introdução ao Livro dos Espíritos. Quando ele faz um preâmbulo para introduzir o Livro dos Espíritos, ele fala sobre isso. Então, nós temos que entender isso. O Espiritismo tem, sim, os seus estudos sobre as manifestações mediúnicas, que aí são estudos de experimentações, né? Desse contexto de comunicação psíquica, e tem o seu estudo doutrinário, que é filosófico, científico, de efeitos morais, né? Que nos levam a Deus. Instruções práticas sobre as manifestações espíritas. Aí sim, ele está estudando um pouco sobre mediunidade, a prática da mediunidade. Depois, o resumo, né, da lei dos fenômenos espíritas. Também falando sobre o estudo da mediunidade, que também a mediunidade não era conhecida com aquele aprofundamento, aquele cuidado. Com o Livro dos Médiuns, assim que os Livros dos Médiuns chegou, aí começou para a humanidade já um estudo profundo sobre o fenômeno mediúnico, que já vinha acontecendo desde o início da civilização humana aqui. Então, o Livro dos Médiuns, ele traz essa informação extraordinária de como isso funciona, qual é o mecanismo, qual a naturalidade disso. E aí ele está fazendo um resumo das leis que regem os fenômenos espíritas. Ou seja, é uma lei divina. A lei da comunicação entre os seus filhos, né, psiquicamente, é uma lei divina. Nós estávamos até então acostumados só com a comunicação verbal, né? Essa comunicação mais oral, essa comunicação mais de símbolos da fala, dos fonemas. Agora, nós estamos estudando essa comunicação psíquica, que é pelas frequências, pelo pensamento. Isso é ser absurdo? Não. A metafísica, a metapsíquica já estudava isso. Só que eles não tinham uma informação vinda do mundo espiritual. E aqui Allan Kardec traz essa informação vinda da espiritualidade. Ou seja, trazendo a naturalidade do fato para todos nós. Olha, é importante que todos estudem isso, para evitar, né, falácias desnecessárias e infelizes sobre o fenômeno mediúnico, né? A apropriação do demônio, do diabo, de não sei o quê, do Satanás. Essas palavras, minha gente, têm todo o seu significado. Diabo é mentiroso, ardiloso. Satanás é inimigo e demônio é mensageiro. Então, é a etimologia das palavras. Mas como não se explicam isso, então ficam colocando na cabeça das pessoas que esses seres existem, foram criados por Deus para perturbar a paz dos seus filhos. Olha, o que é isso? Que pai é esse? Né? Então, isso não tem lógica, isso não tem consistência filosófica, teológica, nem científica. Só tem na cabeça daqueles ou que querem enganar ou que estão enganados.
Viagem espírita em 1862, Kardec fez algumas viagens de divulgação da doutrina espírita ali pela Europa, né? Principalmente ele foi em Lyon, ele foi em algumas cidades ali próximas da Suíça, de outros países. Então, essa daí foi uma viagem que ele fez em 1862 e ele relata essa viagem, como é que foi a recepção dele, os fatos ocorridos nessa viagem. Lá ele escreveu algumas cartas para a dona Amélie Boudet, esposa dele, né? Contando a recepção, como é que estava. Enfim, foi um trabalho de divulgação feito pelo próprio Allan Kardec em viagens doutrinárias. Catálogo racional das obras para se fundar uma biblioteca espírita. Kardec era muito meticuloso, né? Então, tudo para ele tinha que ser bem colocado, bem explicado. E aí ele fala, né? Ele faz um catálogo para as obras, né, daquela época, é claro, e hoje, lógico, que as obras espíritas hoje ultrapassam mais de 40 mil títulos. Então, é um princípio, uma base para você catalogar todo esse conhecimento espírita. Vejam que interessante, né? O cuidado do codificador para com a codificação, para com o processo espírita que estava sendo implantado no mundo, e para com todos aqueles que se aproximassem ou se aproximam do Espiritismo. Né? Agora vem a Revista Espírita. É isso aí, é um conjunto de 12 livros. Né? Essa revista era publicada mensalmente, a partir de 1858, janeiro de 1858, e foi até 1869, ano da desencarnação de Allan Kardec. E, nesse cômputo, então, nesse cômputo, Kardec vai colocar muitas informações interessantes que nós vamos ver na frente. Aí está, né, a Revista Espírita, e hoje totalmente traduzido, né, para o português. Né? Bom, então vamos pegar um pouquinho de cada obra antes de chegar na Revista Espírita. O que é o Espiritismo? Que livro é esse? Né? Ele foi lançado em 1859, 2 anos depois do lançamento do Livro dos Espíritos. O que é o Espiritismo? É um livro espírita de autoria de Allan Kardec. Foi publicado em Paris no ano de 1859. A obra sucedeu à publicação de O Livro dos Espíritos e apresenta de forma sucinta os princípios da doutrina espírita, assim como respostas às principais objeções que lhe podiam ser apresentadas. É um livro pequeno, hoje estudado nos centros espíritas, em grupos de estudos. Muito bom se você ainda não teve assim, um conhecimento inicial da doutrina espírita, você lê esse livro. Você lê assim, numa manhã ou numa tarde, ou numa noite. É muito rápido a leitura dele, mas vale a pena, porque dá muita informação e responde muitas dúvidas que, porventura, você possa ter. Depois nós teremos o Principiante Espírita, que foi lançado em 1856, desculpem, não, 1956 mesmo. Foi uma obra bem subsidiária, né? Em O Principiante Espírita, encontraremos uma biografia detalhada de Allan Kardec, que foi lançada pelos os espíritas da época de 1956, né? Tem uma biografia detalhada de Allan Kardec, bem como noções básicas do Espiritismo e a solução de problemas pela doutrina espírita que todos enfrentamos em nossa vida cotidiana. Também é uma leitura rápida e sucinta que esclarece pequenas dúvidas sobre o Espiritismo. Então, se você tiver alguma dúvida, quiser saber um pouco da biografia de Allan Kardec, esse livro vai te ajudar muito. Né? Ele vai te dar muitos subsídios para o seu entendimento sobre a biografia dele e sobre alguns princípios básicos sobre o Espiritismo. Depois nós vamos ver as instruções de Allan Kardec ao movimento espírita. Então vamos lá. Foi lançado em 1869, né, sob orientações judiciosas que primam pela urbanidade, pela clareza e pela correção de estilo. Muitas delas visando a formação de grupos e de sociedades espíritas
que naquela época se multiplicava na França e em outros países. Dir-se-ia que foram escritas hoje, tamanha é a atualidade, a sua atualidade e oportunidade. Então, seria importante, né, que os centros espíritas tivessem esse livro como também grupo de estudo. Como trabalhar essa possibilidade, né, do movimento espírita ser realmente talhado dentro das diretrizes principais para que a doutrina espírita chegue a todos. O movimento espírita é a dinâmica pela qual nós nos aproximamos do espiritismo e aprofundamos as suas lições e nos seus trabalhos. Então, todo o movimento espírita tem a necessidade de estar centrado na codificação. Às vezes, sabe, minha gente, às vezes nós encontramos pessoas ou pequenos grupos que querem aí dar uma conotação diferente ao movimento espírita. Sabe, às vezes até com ideias estranhas. Por exemplo, eu dou uns exemplos aqui que não tem colônia espiritual, que é ação mental de André Luiz. Isso é um erro absurdo. Absurdo isso. Não tem nada de conforto nem de consolo nisso. A doutrina espírita é extremamente consoladora. E quando desencarnar, nós vamos para algum lugar. E esse lugar tem que ser muito parecido com o nosso atuar aqui, senão nós nos perdemos por falta de referências. Então, isso é impossível. Outros falam que Jesus não tinha corpo físico, que tinha um corpo fluídico. Isso aí altera profundamente toda aquela informação que nós temos das dificuldades que o mestre viveu aqui. Por exemplo, quando ele chorava sangue, que na verdade, era explodir nos vasos do corpo físico dele, pela frequência dele, né? Ele tinha que ter muito cuidado, às vezes ele tinha que afastar um pouco do corpo para poder fazer suas orações, né, suas reflexões, que o corpo não suportava, aí ele voltava. É muito comum falar que Jesus se afastou para orar. Então, provavelmente tenha sido por isso. O fenômeno lá do Calvário, né, aquelas colocações ali que foram feitas pelos evangelistas, daquelas flagelos que o corpo dele sofreu, enfim. Então, aquilo tudo seria uma mentira, né, se o corpo fosse fluídico. Que a gestação de Maria Santíssima foi uma farsa, que Jesus, na verdade, não estava ali. Há quem diga até que Jesus é aquela estrela de Belém que desce, sabe, muita coisa estranha, né? Temos também alguns movimentos, né, estranhos às propostas espíritas, por exemplo, como o movimento dos espíritas ateus. Isso é impossível. O espírita nunca será ateu, porque a primeira questão do Livro dos Espíritos fala sobre Deus, né? Deus é a inteligência suprema, a causa primária de todas as coisas. Como é que eu posso me dizer espírita ateu? Então, isso aí são falácias, são brincadeiras. Podemos dizer isso, brincadeiras. Pessoas que não têm responsabilidade nenhuma com ele e com a doutrina espírita, né? E outras colocações, né, também, aí visando políticas, propostas políticas disso ou daquilo, sabe? Então, tomemos cuidado, minha gente. Nós temos nas mãos uma extraordinária informação que veio do mundo espiritual. Não vamos conspurcar isso. Definitivamente, não vamos fazer disso nada que perturbe a proposta do espiritismo no mundo e a nossa proposta enquanto espíritas. Bom, continuando aqui, nós teremos agora a obsessão, origens, sintomas e curas, né? Então, é aquilo que a gente tinha falado antes, que as obsessões sempre aconteceram ao longo da história, sempre aconteceram. Só que não se tinha um estudo, né? Então, eram os bruxos, os feiticeiros, as bruxas, geralmente queimados em praça pública, escapelados, né? Assim, com coisas incríveis de maldade, de ignorância plena. Então, aí nós vamos estudar essas obsessões, né? Dando sequência ao trabalho iniciado por Freud e Charcot, naqueles idos lá do Saltépierre, lá na França,
para dar uma orientação de como funciona, né, a manifestação mediúnica e o que seria, então, essa obsessão. Né? Então, ali, olha, o que é obsessão? Como se livrar e proteger-se de um processo obsessivo? Através do acompanhamento, análises e curas de inúmeros casos de obsessão por intermédio de Allan Kardec, o codificador do Espiritismo, encontraremos respostas a essas indagações. É preciso que a humanidade entenda isso. Grande parcela da humanidade vive nesse processo obsessivo. Mesmo que seja a obsessão mais leve, a fascinação. A gente vê pessoas hoje tomando decisões, né, tomando atitudes aí, principalmente no campo dos governos, né, que essas pessoas precisam conhecer um pouco esse assunto, para que eles sejam intérpretes dos bons espíritos e não daqueles que querem complicar a vida social, a vida pessoal. Então, esse livro pode ajudar e vai ajudar muito aquele que quer entender um pouquinho sobre obsessão. Colocamos aqui, como sempre, que tem outras obras subsidiárias, principalmente da Sueli Caldas Schubert, que é uma companheira nossa que já desencarnou, mas ela deixou também uma obra bem interessante aí sobre essa apropriação mental de um espírito sobre o outro, e que não é entrar dentro do corpo, é influenciar próximo, né? É uma questão de mente, mas sem interpenetrar no físico. É só uma interpenetração de auras. Isso precisa ser estudado. Preciso saber quem eu sou, o que eu penso. Geralmente, quando a obsessão ocorre, a pessoa não fala o que ele pensa, ele fala o que o obsessor está pensando. Então, eu preciso ter noção do como eu sou, o que eu penso, como é a minha estrutura psicológica, né, espiritual, porque como uma coisa diferente disso pode ser um processo obsessivo. É que nós temos que estudar, nós temos que nos apropriar dessas informações. Depois nós teremos o Espiritismo na sua expressão mais simples, que é uma outra obra de Kardec, que foi lançada agora em 1861. Nesse livro, com o intuito de popularizar o Espiritismo, né, e tornar mais fácil e ágil a sua divulgação. Muita gente aproximava do Espiritismo. Então, tem muita gente que eram assim, inteligentes, né? Pessoas cultas, como nós já vimos aí nos estudos passados, cientistas, filósofos, mas tinha um pessoal mais simples, né? Que também gostava. Ele sentia uma força muito grande de conforto e de consolo quando ele se aproximava da doutrina espírita, ou quando a doutrina espírita chegou. E aí eles queriam entender um pouquinho mais. E o que Kardec faz? Às vezes era difícil o entendimento já da codificação dos livros avançados, aí já estava lançado o livro dos Espíritos e provavelmente o livro dos Médiuns, então ele fez esse livro aí para explicar isso aí, né? Então, sem prejuízo das obras básicas da doutrina espírita, Allan Kardec redigiu uma série de opúsculos e os distribuiu por toda a França, em valores bastante acessíveis à população interessada. É a pena erudita e inspirada de Allan Kardec que mais uma vez se revela em todo o seu esplendor. Olha que maravilhoso. Então nós vamos pedir à nossa irmã Simone que fale alguma coisa para nós sobre isso. Conta-se que certa manhã um homem foi muito emocionado até a casa de Allan Kardec. Queria conhecê-lo pessoalmente. Morava distante e, passando por Paris, era inadmissível não conhecer aquele homem-luz, que trazia luz para a humanidade. Chegando à casa do seu mestre, foi logo batendo a porta. E o atendeu a senhora Amélie Baudet, sorridente, cortês, e logo perguntou: "Que deseja, senhor?" "Bom dia, senhora. Presumo que seja a esposa de Allan Kardec." "Sim, sou." "Por favor, gostaria muito de conversar com o seu marido. Venho de muito longe e admiro
Allan Kardec demais, como um respeito. Ah, moço, falou Amélie, ele não se encontra. Está escrevendo nova obra e foi para um local retirado em casa de um amigo para melhor escrever. Aquele homem, médio vidente, fechou os olhos e foi logo dizendo: sim, sim, eu vejo. Ele está sentado escrevendo. Em torno da mesa, muitos espíritos de luz ditando-lhe as palavras. Ah, que quadro mais belo! O homem se emocionou e falou de voz embargada. Ele está escrevendo nova obra, e essa obra se chamará O Evangelho segundo o Espiritismo. Muito obrigado, Simone, pelo seu carinho, pela sua atenção. E vamos então continuando com essas obras subsequentes, né? Aqui, instruções práticas sobre as manifestações espíritas. O que seria? Vamos ver. O ano de lançamento é de 1858. É logo após o lançamento do Livro dos Espíritos, né? Então, neste livro, né, Kardec trata da primeira tentativa de um vocabulário espírita, cerca de 160 verbetes, realizada pelo próprio codificador. Notável quadro sinótico da nomenclatura espírita em ordem cronológica, segundo a obra da codificação. 11 capítulos dedicados aos médios e estudiosos da mediunidade. Obra esquecida e que Jean-Marie, o grande sucessor de Allan Kardec, redescobriu em 1923, com um trabalho de síntese em que a didática do professor Rivaio se faz extraordinariamente sentir, revelando-se uma apostila endereçada às escolas de médiuns. Então, aí está mais uma obra subsidiária do nosso Allan Kardec. Sabe? Veja a atenção que ele tem, que tinha com relação à doutrina. Ou seja, um espírito extremamente didático, um professor, uma criatura de uma condição assim maravilhosa, né? No campo das informações. Então, você vê, quando um espírito, quando uma grande obra precisa chegar para a humanidade, uma grande revelação, grandes espíritos surgem aqui. Você vê, né? As principais revelações, Moisés, Jesus e Kardec. São espíritos muito, muito, muito além desse cômputo de viver aqui no nosso mundo ainda cheio de dificuldades, cheio de ignorâncias, de maldades, né? Então, esses espíritos eles chegam aqui com a proposta do seu tempo. Não, Moisés, na proposta do tempo do povo hebreu, naquela proposta de 3.000 anos atrás, um povo ainda muito embrutecido, né? Depois vem e Allan Kardec para um povo um pouco mais esclarecido. Então, para cada povo veio a informação útil e necessária. Jesus já é a universalidade, né? O ensino de Jesus é universal. Então, ele não se situa em tempo nenhum, espaço nenhum. Ele é para todo tempo, para todo espaço. Então, por isso que nós destacamos aqui Jesus, né, fora da primeira e da segunda revelação. Isso precisamos entender. Primeira revelação é como se o homem pedisse a Deus uma ajuda, Deus respondesse ao homem. E aí o homem se relaciona melhor com o homem. Então, a relação homem-Deus, Deus-homem, homem-homem. A primeira revelação. Na segunda revelação é o amor, né? E na terceira revelação, nós vamos encontrar essa estrutura do diálogo do real com cada um de nós. Então, você quer aprender coisas reais? É isso que você quer? Então, a doutrina espírita vai te ajudar. Agora, se você quer ainda ficar no campo das ilusões, né? No campo das obsessões, né? No campo dos achismos, das fascinações, né? Das miopias, dos caprichos, aí você pode encontrar muitas coisas aí que vão te ajudar. Mas se você quer realmente ser alguém
útil a você, doutrina espírita é o teu caminho, meu amigo. Então, vamos continuar, então. Quero só reforçar quando ele fala que revela uma apostila endereçada às escolas de médiuns. A mediunidade precisa ser muito estudada, viu? Muito mesmo, para que a gente não se perca, né, nesse emaranhado de frequências. Aliás, a física quântica fala muito no emaranhamento quântico, não sei se você já ouviu falar nisso, que é exatamente isso, que todos estamos entrelaçados. Agora, se estamos entrelaçados, nós temos que ter a nossa individualidade, senão nós nos perdemos no todo. Aí nós não vamos falar por nós, vamos falar pelo grupo. Sim, eu estou no grupo, eu falo a síntese do grupo, mas sem perder a minha individualidade. Então, por isso que eu preciso estudar, preciso se conhecer, preciso saber o que de fato é dentro do ponto do viver, do ser e do viver. Okay? Bom, agora nós vamos para o resumo da lei dos fenômenos espíritas. Resumo da lei dos fenômenos espíritas. O que seria? Né? O ano de lançamento é o de 1864 e esta obra é um código básico do espiritismo. Itens fundamentais cujo percurso vai da presença dos espíritos às reuniões espíritas, passando pelas manifestações dos espíritos e o trabalho dos médiuns. Muito importante a sua leitura. As pessoas ainda buscam muitas respostas sobre o espiritismo, e esta obra apresenta sucintamente os fundamentos básicos da doutrina. Olha, é interessante a gente entender aqui o seguinte, que o espiritismo ele nos coloca face a face com seus postulados. Então, vamos pegar historicamente. No passado, a Bíblia não podia ser tocada pelo fiel comum. Tinha que ter um intermediário entre a Bíblia e o fiel. Esse intermediário interpretava o que estava lá na Bíblia para os seus fiéis. A interpretação era deles, era pessoal ou de grupo. Depois, essa Bíblia foi colocada nas mãos das pessoas. Só que as pessoas não tinham ainda uma condição profunda de interpretação da Bíblia. Aí começaram a pegar coisas que foram escritas para o homem de 3.000 anos atrás, né? 3.000, 3.500 anos atrás, como se fossem lições para o homem atual. E aí se confundem. Porque se você pegar os versículos do Antigo Testamento, estudá-los isoladamente, você vai ver coisas absurdas ali, né? Como a lei de Talião, né? Olho por olho, dente por dente, e outras coisas mais, as 600 e poucas orientações de que aquelas pessoas não podiam fazer. Então, aquele povo era diferente do povo atual. Então, mesmo assim, essa Bíblia foi colocada nas mãos das pessoas. O Novo Testamento, que é bastante complexo, porque é uma lei universal, poucas informações eram passadas. Então, a pessoa lia a Bíblia, mas praticamente era uma leitura bem superficial, bem linear. Então, quando chega o Espiritismo, o que o Espiritismo faz? Ele coloca nas nossas mãos as interpretações. Os livros espíritas são interpretações de tudo aquilo de verdade que já foi colocado no mundo. Não importa de onde veio, se veio do Oriente, do Ocidente, se veio dessa ou daquela fundamentação religiosa, não importa. Importa, é verdade? Então nós vamos estudar. E dentro de uma condição em que eu possa tocar e refletir. Não é só tocar. Antes eu não podia tocar, depois eu podia tocar. Mas eu não conseguia refletir. Agora eu posso tocar e refletir. Entenderam? Como é que é interessante estudar o Espiritismo? Porque ele nos ajuda nessa interpretação. Agora, cada um vai cuidar de si, né? Cada um que vai saber o que ele quer. Eu ainda não quero entrar muito profundamente, eu quero mais assim, só dar uma olhadinha. É decisão sua, eu te aconselharia a não fazer isso. Mas, e por que eu te aconselharia a não fazer? Porque você estará postergando uma coisa que você vai ter que fazer.
Ou seja, você levanta de manhã, toma café, não lava a louça do teu café, depois eu lavo, depois eu lavo, depois eu lavo, e a louça está lá para você lavar. Quando você vai lavar, já está mais grudado ali, com certeza tem alguma formiga, pode ter passado muito inseto, naquela vasilha que você vai usar no dia seguinte ou no momento seguinte. Então, quando a coisa chega para nós, porque nós precisamos de aprofundar naquilo. Não é? Não sei se você concorda, mas essa é uma posição bem interessante. Bem, continuando, né, os nossos estudos aqui, depois do resumo dos fenômenos espíritas, aí vem a viagem espírita de 1862. Foi um momento muito interessante, né, que Allan Kardec sai para divulgar o espiritismo naqueles primeiros momentos. Muita gente, né, ali, principalmente na Europa, principalmente na França e países ali próximos, já estava lendo, né? Você vê, o Livro dos Espíritos foi lançado em 1897, depois ele teve uma revisão de 1860 e poucos, aí agora ele já está em 62, né? Então ele vai fazer essa viagem de divulgação. Quando a gente lê esse livro, eu tive a oportunidade de lê-lo, né? Quando a gente vai ler esse livro, você fica impressionado de ver como é que Allan Kardec era admirado pelas pessoas da época. Sabe? Teve gente que tentou perturbar essa viagem, não permitir que se fizesse aglomerações, né? Na verdade, a aglomeração era só para não deixar o evento acontecer, porque aglomerado todo mundo estava, né? E aí ele vai ser muito bem recebido, ele vai fazer os seus discursos, né? Suas oratórias, e as pessoas ficam encantadas com ele e o recebem muito bem. É uma coisa bem interessante, né? Como que é necessário viajar para divulgar a doutrina, né? Como Jesus falou, ide e pregai. Então a gente tem que ter muito bom senso nisso também, né? Não é só sair por aí, né, botando o pé na estrada, tem que saber que estrada que eu vou, que pé que eu levo, e que pé que eu tenho e que eu levo comigo, né, para a gente fazer um bom trabalho. O ano de lançamento dele é 1862. Entre os anos de 1860 a 1867, Allan Kardec visitou mais de 20 cidades da França e na Bélgica. Suas impressões sobre essas viagens e suas observações sobre a popularização do espiritismo deram origem ao livro Viagem Espírita, em 1862. Para Kardec, essa viagem teve a finalidade de avaliar a situação em que se encontrava a doutrina espírita e levar ao conhecimento geral as orientações necessárias aos organizadores dos diferentes centros. Nos 3 discursos pronunciados por Allan Kardec em Lyon e Bordeaux, foram feitas várias valiosas considerações sobre a conduta dos espíritas, as atividades dos grupos e importantes temas que envolvem os adeptos. Daí é que a gente te chama, né, para fazer essa leitura desse livro. É interessante, sabe por quê? Porque ele é uma orientação à parte da codificação e vivenciada pelo codificador. É muito importante, se você puder, fazer uma leitura desse livro. Ele é um livro pequenininho também, né? Rapidinho você lê. E os discursos de Allan Kardec são extraordinários. Né? São extraordinários. Então, é bom que você leia, para que você, cada vez mais, se aproxime do personagem Allan Kardec. Você vê que criatura de um conhecimento, de um coração muito elevado. Veja bem, está aí, você pode utilizar. Né? Depois nós teremos o catálogo racional para se formar uma biblioteca espírita. Né? Então, ano de lançamento, no ano que ele desencarnou, 1869, né? Como fundar uma biblioteca espírita? É o último trabalho original publicado pelo codificador do Espiritismo e ainda de pouco conhecimento e acesso do público brasileiro. A criação de um catálogo racional sobre o Espiritismo
também pode ser visto como um dispositivo para inserir uma nova doutrina no rol das doutrinas científico-filosóficas de larga expressão no cenário europeu da época, pois que possuir um catálogo específico sobre determinado assunto possibilita seu reconhecimento como ciência e como filosofia. Olha que coisa maravilhosa, gente. Vamos lá. A ciência e a filosofia geralmente têm os seus catálogos para estudiosos. Geralmente. Então, isso faz parte, né? Vamos dizer, da academia. Faz parte você ter esses catálogos. Né? Você tem vários catálogos. Até como você publica os seus escritos. Né? Você tem os catálogos, você tem as orientações. E Allan Kardec sentiu, né, o tamanho da doutrina espírita, no seu aspecto de experimentação, no seu aspecto de filosofia, de ciência. E o que ele faz, então? Ele cria um catálogo como a ciência e a filosofia tinham. Então, o espiritismo se torna universalista porque ele também possui a sua catalogação. A ideia de Allan Kardec foi essa: inserir o espiritismo no conjunto filosófico-científico, não só da época, mas para o futuro. Então, isso é uma coisa que nós, espíritas, ou os dirigentes espíritas, necessitam refletir. Né? Fazer essa reflexão, mostrar isso para as pessoas, quem sabe uma leitura desse livro, um estudo, um seminário, para que a gente possa entender qual é a ideia do codificador. Aí você fala assim, mas atualmente são 40 mil títulos espíritas, tudo bem, mas todos eles estarão ligados a uma sequência daquele catálogo. Você pode observar que você pode fazer uma variação aqui ou ali, mas todos eles ligados ao campo doutrinário, a não ser que seja uma publicação que não tem nada a ver com o espiritismo e traga o nome do espiritismo. Mas, sendo espírita, estará ligado de alguma maneira àquele cômputo, aquilo que Kardec fez aí nessa catalogação. Né? Então, interessante saber isso. Muito interessante. Continuando, aqui nós vamos agora para a Revista Espírita. Né? Então, Kardec colocou que é um jornal de estudos psicológicos. Olha que forte que é isso. Um jornal de estudos psicológicos. Bom, então vamos lá. A Revista Espírita hoje ela está em PDF, gratuito. Você pode pegar aí, por exemplo, na biblioteca virtual, o Consolador, você vai encontrar toda a doutrina espírita virtual. Agora, se você gosta de manusear, igual eu, o papel, aí você tem aí, custa caro. É um investimento, né? É um investimento. É um investimento que você faz para o seu conhecimento. Então, nós vamos entrar agora um pouquinho sobre a Revista Espírita. Em alguns momentos, nós já fizemos alguns estudos isolados, né? Até uma publicação de um livro sobre temas da Revista Espírita. Então, você vai observar que ali na Revista Espírita, Kardec colocava comunicações de Platão, de Sócrates, de Lamennais, de Swedenborg, de tantos outros gênios, né, que estiveram aqui. E agora eles passando a informação via mediúnica. Allan Kardec fala muito também sobre comunicações de parentes, né, que mandavam seus consolos para os seus familiares ou as suas condições no mundo espiritual. Ele faz muita análise, muito estudo. Às vezes, pessoas que escreviam em jornais contra o espiritismo, ele vai colocar na Revista Espírita uma resposta. E essa revista ajudou muita gente naquela época. Hoje, a Revista Espírita está um pouco restrita a algum grupo. Poucas pessoas têm vontade de estudar, de ler, né? Mas eu digo para você, ainda mais essa edição aí da LAC, né? Editora LAC, que foi traduzida pela Fulano Pires. É muito interessante você puder pensar em estudar a Revista Espírita. Bom, o ano de lançamento dela é de janeiro de 1858, tendo sido publicada mensalmente até junho de 1869. Né? Não era possível a Allan Kardec suprimir tantas informações importantes que chegavam até ele vindas
das mais variadas nações e continentes. Incluí-los na codificação seria estender demais o cômputo doutrinário. Assim, Allan Kardec resolveu criar a Revista Espírita, onde pôde publicar muitas daquelas mensagens e instruções a partir de janeiro de 1858 até junho de 1869, num total de 12 volumes, hoje disponíveis e traduzidos para o português, né? Então, aí está. A nossa irmã Thalita, nossa companheira guerreira, vai dizer alguma coisa para nós sobre este momento do nosso estudo. Thalita, com você. O Sr. Charles tornou-se assinante da Revista Espírita e todos os meses aguardava ansioso a chegada do novo número. Era um entusiasta da nova doutrina e via naqueles escritos a confirmação de sua escolha. Lia as dissertações, os artigos, os diálogos, a elucidação dos espíritos e os apontamentos de Allan Kardec. Perto da sua casa havia um ribeirinho onde o Sr. Charles costumava passear todas as tardes enquanto aguardava o jantar preparado pela esposa adorada. Naquela tarde e naquele passeio, o Sr. Charles resolveu evocar o espírito de um filho, morrido em tenra idade, que muitas saudades deixou no coração do Sr. Charles. E ele começou a pensar: por que meu filho tão novo e belo, culto e inteligente, resolveu se suicidar, deixando-nos lacuna profunda no peito? De repente, surgiu à sua frente um moço esbelto e valente e foi logo dizendo, para a surpresa do Sr. Charles: bom pai, aqui me encontro e vim para dizer que não o suicidei. Foi mesmo um acidente. Caí no mar empurrado por um severo vendaval. Jamais se suicidaria. Lembra-se, pai, das nossas tertúlias dominicais quando conversávamos sobre o espiritismo? Sim, meu filho adorado, eu me lembro. Papai, tudo que lá está escrito é pura verdade. Hoje estou na imortalidade e posso dizer e afirmar que o espiritismo será a renovação de todos. Aqueles corações que desejarem entender a vida e fazer da vida um degrau na evolução. É preciso cuidar da reencarnação, que passa tão rápida como rápida passou a minha. O olho aproximou-se do pai e o beijou ternamente na testa e depois se foi. Sr. Charles pôde ainda observar que iam um grupo de jovens e no grupo o seu filho, felizes a conversar. Naquela noite, o Sr. Charles muito orou, agradecendo a Jesus a aventura daquele dia. Muito obrigado, Thalita. Muito obrigado pelo seu carinho, pela sua atenção, pela sua forma tão clara de dizer, né? Então, vamos agora continuar aqui o nosso estudo. Olha só, passando a página, né? Revista Espírita, Jornal de Estudos Psicológicos. Ainda apresentaremos agora fragmentos de cada número da Revista Espírita a partir desse slide. Não é de cada mês, é de cada volume desse aí. Então, serão 12 volumes. Nós vamos fazer uns fragmentos de cada volume desse, para quem sabe você possa se interessar de ter, de estudar, né? Vai ser muito bom para você, né? Então, vamos lá. A Revista Espírita de 1858. Basicamente, o que ela diz, né? Vamos pegar aqui uma comunicação de São Vicente de Paulo, que foi dada à comunidade espírita em agosto de 1858. O que diz aquele grande espírito, né? Sede bons e caridosos, eis a chave do céu, posta em vossas mãos. Toda a felicidade eterna está contida nesta máxima. Amai-vos uns aos outros. Não pode a alma elevar-se às regiões espirituais senão pela dedicação ao próximo. Ela não encontra felicidade e consolação senão nos arroubos da caridade. Sede bons. Ajudai os vossos irmãos. Ponde de lado essa terrível chaga do egoísmo. Esse dever cumprido vos deve abrir as vias da felicidade eterna. Viram que coisa interessante? Uma comunicação do Espírito São Vicente de Paulo, de 1800 de agosto de 1858,
que Allan Kardec coloca aí na Revista Espírita de também de 1958, é apenas um pedacinho, né? Dentre os 12, as 12 revistas de cada ano, né? Um pedacinho só de 1858, para que a gente sinta a importância, o teor dessas informações da espiritualidade. Passando a página, vamos para a 1859. O que nós vamos encontrar ali em 1850, na edição de 1859? Então, Arago, que é um espírito interessante, ele fala coisa que até Allan Kardec coloca no livro A Gênese, né? Arago, em setembro de 1859, ele vai dizer: a mitologia está inteiramente fundada sobre as ideias espíritas. Nela encontramos todas as propriedades dos espíritos, com a diferença de que os antigos os haviam transformados em deuses. Ora, a mitologia nos representa esses deuses, ou espíritos com atribuições especiais. Assim, uns são encarregados dos ventos, outros dos raios, outros a presidir a vegetação. Vejam vocês, hoje em dia, né? Hoje em dia, tem pessoas que não sabem disso. Que os raios, os ventos, né? As tempestades e tudo que existe são presididas por espíritos. E o que a mitologia colocava? Né? Colocava o deus do raio, o deus do trovão, o deus disso, o deus daquilo, que são os espíritos. Então, Arago está colocando para nós a relação íntima entre mitologia e espiritismo nessas explicações, né? que são passadas a nós. Então, tudo o que acontece no mundo, desses fenômenos, são presididos pelos espíritos. Então, se você não sabia disso, né? Acredito que você já sabia, mas aqui está confirmado. Arago, lá em 1899, em setembro, ele vai dar uma comunicação, vai dizendo isso. Agora, eu só estou dando para você um pedacinho. Vai lá, pesquisa na Revista Espírita de setembro de 1869 a comunicação de Arago, que você vai encontrar mais coisas importantes. É só para você ver o que é a nossa Revista Espírita, né? Bom, vamos continuar então. Outra página que vamos passar aqui, e essa outra página vai ser para a Revista Espírita de 1860. O que está lá? Vamos pensar aqui. Madame de Staël, né? Madame de Staël foi uma mulher com uma condição, uma literata, né? Uma escritora, uma coisa impressionante. Ela se aproxima da doutrina espírita, das lições espíritas, e depois que ela desencarna, ela vai dar uma comunicação, em março de 1860, que vai dizer o seguinte: ó, qual é o objetivo de cada indivíduo na Terra? Quer a felicidade a qualquer preço. O que é que faz para que cada um siga uma rota diferente? É que cada um de nós espera encontrá-la num lugar ou numa coisa que lhe agrada particularmente. Uns procuram a glória, outros a riqueza, outros ainda as honrarias. O maior número corre em busca da fortuna, que em nossos dias é o mais poderoso meio de se chegar a tudo. Se Deus colocou em nossos corações essa necessidade, é que ela deve existir a luz. Necessidade da felicidade. Tem pessoas que acham que a felicidade é ter dinheiro. Mas essa felicidade, como a Madame Staël vai dizer aqui, é a luz, ou seja, ela é estar numa outra situação, numa outra possibilidade. Percebe? Não sei se isso acontece com vocês, mas eu, quando leio uma coisa assim, sabe, eu sinto o caminho de redenção da humanidade. Porque as informações estão todas aí. Estão todas conosco. E de maneira clara, simples, objetiva, sem nenhuma conotação de, sabe, de arroubos, de sobrenatural, nada disso. Com muita facilidade, com muita tranquilidade. Virando a página, Revista Espírita de 1861.
que vamos encontrar lá em junho de 1861 pelo espírito Ferdinand. Há quem diga que ele foi um rei, mas vamos continuar aqui. Olha. Corpo de lama, foco de corrupção onde fomenta o levedo das paixões impuras, são os órgãos que muitas vezes arrastam o espírito a tomar parte nas sensações brutais que pertencem ao campo da matéria. Quando o princípio da vida orgânica se extingue por dos 1000 acidentes aos quais está sujeito o corpo, o espírito se desprende dos laços que o retinham em sua prisão fétida, e ele livre no espaço. Muito bem, vou trazer aqui de novo para a nossa reflexão. Nós chegamos a um momento na história da humanidade em que essa questão de mundo físico como mundo espiritual está muito próxima, sempre esteve, mas agora está pronta para nossos estudos. Então, meu irmão, minha irmã, não existe morte. Não tem isso. Vamos anular em nós os ritos fúnebres e vamos encarar isso com realidade, como Jesus diz, vamos deixar os mortos cuidar de enterrar seus mortos. Vamos cuidar disso. A interpenetração entre as dimensões ela é natural. Então eu deixo o corpo físico para entrar no corpo espiritual, no campo espiritual, na dimensão espiritual, como o Ferdinando está dizendo, eu deixo um corpo fétido, às vezes, né? Cheio de problemas, cheio de lamas, cheio de tantas enfermidades, e penetro no mundo espiritual. Que está pertinho aqui, está coladinho com a gente. E depois, mais um tempo, eu volto para o corpo físico até eu me resolver perante a matéria. A matéria que me ajudou tanto nos meus primórdios da evolução, agora eu vou gradativamente me libertando dela. Saindo da casca da matéria. Então, vamos acabar com esse negócio de morte. Eu digo para você, sinceramente, se você ainda cultua isso, se você ainda vai ao cemitério levar alguma coisa lá para aquele que desencarnou, aquela que desencarnou, você ainda está ligado à morte, ao rito fúnebre. Sabe? Ninguém morre. Ninguém morre, está todo mundo muito vivo e todo mundo continuando a sua evolução, que a gente continue a nossa aqui. Então, o Ferdinando nos dá um pouco dessa dica, né? Bom, vamos dar, então, sequência à nossa página aqui, virando a página. Agora vamos para a Revista Espírita de 1862. Barbaret deu essa publicação em julho de 1862. A influência dos homens de gênio sobre o futuro dos povos é incontestável. Nas mãos da providência, eles são instrumentos para abreviar as grandes reformas que, sem eles, só viriam depois de muito tempo. São eles que semeiam os germes das ideias novas, que, o mais das vezes, voltam alguns séculos mais tarde, sob outros nomes, para continuar a completar a obra que começaram. Você vê que é uma sequência? Acabei de falar isso. Então, não tem morte. Esses grandes gênios desencarnam e voltam depois. Vai dar continuidade. Para que eu vou ficar cultuando a morte? Né? Então, esses espíritos superiores, eles vêm aqui, nos ajudam, mas a gente tem que fazer a nossa parte. É o nosso dever. E aí depois eles voltam. Você já aprendeu o que eu passei para vocês? Agora eu vou dar uma aprofundada aqui e vamos em frente. Esta é a dinâmica natural da vida. Pense nisso seriamente. Deixa o teu ente querido em paz, aquele que já foi. Deixa ele em paz. Ele não morreu. Ele só mudou de lugar. Só mudou de dimensão. Agora, como tem a obsessão de encarnado, de desencarnado para encarnado, e de encarnado para desencarnado também. Tem pessoas que ficam obsidiando aqueles que já desencarnaram. Ah, meu pai, minha mãe, fica naquele luto interminável. Não, gente, o tempo é outro. Vamos avançar nele, com ele, né? Passando, Revista Espírita de 1863, nós vamos pegar aqui o Santo Agostinho, olha aí. Julho de 1863, esse espírito vai dizer o seguinte: os antigos tinham a intenção das coisas do invisível e do que deveria acontecer, e que diversos tinham como missão preparar os caminhos. Observai e estudai com cuidado as comunicações que recebeis.
Aceitai o que a razão não recusar. Repeli o que a choca. Pedi esclarecimento sobre os que deixam na dúvida. Está vendo? É a pureza da doutrina espírita, meus amigos. Ele está dizendo, olha, leia, tudo repende o melhor. Pesquisa, analisa, não vai aceitando qualquer informação. Ou seja, torna-nos pesquisadores, cuidadores de nós, para não entrarmos em informações que não são cabíveis. Ninguém implanta em nós, no espírita, uma ideia errada, porque o espírita tem toda a liberdade de buscar essa verdade. Então, isso nos faz pessoas amadas e respeitadas pela espiritualidade, todos nós. E por isso Jesus nos chamava de vós. Os outros se quase se amarfanham, se matam, né? Porque eles não sabem disso. Mas nós não. O Espiritismo nos ensina que somos irmãos. E que muitas ideias são excelentes, outras nem tanto. Então vamos pegar o que for melhor. É isso que Santo Agostinho está dizendo aqui. Revista Espírita de 1864. Vamos pegar aqui, né? Um instrutor espiritual, ele não deu o nome, mas se chama instrutor espiritual, vai dizer o seguinte: o Espiritismo vem acelerar o progresso, desvendando à humanidade os seus destinos. E já vemos a sua força pelo número de adeptos e a facilidade com que é compreendido. Ele vai conduzir a uma transformação moral ativa e, pela multiplicidade de comunicações mediúnicas, o coração e o espírito de todos os encarnados serão trabalhados pelos espíritos amigos e instrutores. Olha que lindo, gente. Então, o Espiritismo vai conduzir a uma transformação moral ativa. É isso que nós temos que fazer de nós. Transformação moral ativa. Está vendo? O que é o objetivo do nosso estudo Espiritismo Olhar? É para a gente realmente dar uma olhada geral, né, de como ele veio, como ele se implantou e o que é o Espiritismo. Esse é o estudo que nós estamos fazendo com essa série. Então, nós que estamos aí buscando a doutrina espírita como um referencial de vida e de avanços, nós temos tudo o que precisamos. Revista Espírita de 1865, né? Mesmer, olha aí, grande trabalhador do magnetismo, estudioso e consolidador no mundo das informações sobre magnetismo, né? Ele vai dizer o seguinte: ó, quando compreenderdes as leis das relações entre os seres fluídicos e os que conheceis, a lei de Deus estará próxima de ser posta em execução. Porque cada encarnado compreenderá sua imortalidade e de então ele tornar-se-á não só um ardente trabalhador da grande causa, mas um digno servidor de suas obras. Mais uma vez, gente, Mesmer confirma, né, que é preciso deixar essa história de morte. Agora, a interação entre as dimensões. Então, ele deixou para nós uma informação imensa, né? Eu cito para você a obra de Paulo Figueiredo, né, Mesmer, que tem muita informação interessante para todos nós. Então, quando todas essas relações entre os seres fluídicos, né, ou seja, os seres espirituais, as coisas fluídicas, e nós, seres encarnados, quando isso ficar compreendido, a lei de Deus estará próxima de ser posta em execução. Fora isso, é aquele rito fúnebre, aquela coisa dantesca. Né? Não, minha gente. O Espiritismo abre as portas para um caminho imenso que temos que palmilhar, né, que trilhar. Passando a página, vamos para a Revista Espírita de 1866. Aí Allan Kardec, ele mesmo faz uma reflexão que nós colocamos aqui. Essa reflexão está no mês de outubro de 1866. Assim, a nova geração marchará
para a realização de todas as ideias humanitárias compatível com o grau de adiantamento a que tiver chegado. O Espiritismo, marchando para o mesmo objetivo e realizando os seus planos, eles se encontrarão no mesmo terreno, não como concorrentes, mas como auxiliares, prestando-se mútuo apoio. Os homens de progresso encontrarão nas ideias espíritas uma poderosa alavanca. O Espiritismo encontrará nos homens novos espíritos dispostos a acolhê-los. Então, a humanidade caminha para novos conhecimentos, pela ciência, pelo dia a dia, pelo social, enfim, caminha. E quando se unir isso ao Espiritismo, o Espiritismo vai dar uma força maior ainda, porque vai dizer das leis de Deus, que nós estamos envolvidos com ela, muitas vezes sem saber. Então, o Espiritismo não é uma panaceia, ele é a estrutura do conhecimento humano. Se você duvida, estude. Passando a página, chegamos em 1867. Camille Flammarion, o grande astrônomo do século XIX, companheiro de Allan Kardec, membro da Sociedade Parisiense de Estudos Espíritas, ele vai dizer, né, em 1860, na edição de dezembro de 1867, num desses últimos períodos, na época terciária, a qual podemos assinar sem medo, uma data de várias centenas de milhares de anos antes de nós, o sítio onde hoje Paris desdobra os seus esplendores era o Mediterrâneo, um golfo do Oceano Universal. Olha só que legal. Então, quer dizer, ele faz um estudo da geologia, né, da época terciária, e vai dizer que Paris era um golfo de um grande mar Mediterrâneo dentro do Oceano Universal da formação da Terra. Olha o tamanho desse espírito, né? A informação dele. Podia ser mediúnico? Pode. Mas pode ser de observações dele, que estava encarnado? Também pode. Então é aí que nós vamos entrar no Espiritismo. São nesses estudos, né, que a gente vai penetrando no Espiritismo. A de 1868, agora, essa revista, nós vamos encontrar uma comunicação de Paulo I, março de 1868. Não sabemos se é o apóstolo Paulo, né? Mas aí está Paulo. O poder é coisa pesada. E os aborrecimentos que deixa impressiona dolorosamente a nossa alma. Os desgostos são contínuos. Há que conformar-se aos hábitos, às velhas intuições e ao preconceito. E Deus sabe quanta resistência é necessária para se opor a todos os apetites que vêm bater ao trono como ondas tumultuosas. Veja que coisa, né? Como o poder é pesado, né? E a pessoa quer ficar lá. Mesmo que as ondas são tumultuosas. Né? Desgostos são contínuos. Né? Tem que conformar com velhas coisas, velhos preconceitos. Então ele dá essa alerta. A pessoa quer o poder, né? Você pode até ter que exercê-lo, mas vai com esse conhecimento, para você não se tornar um produto do meio, e sim alguém que transforme para o bem. Aí chegamos à revista de 1869, né? Que foi a última, o último lançado, Marquis Blaise Pascal, todo mundo conhece o Blaise Pascal. Em janeiro de 1869, Kardec ainda estava encarnado, ele vai dizer: a imortalidade da alma é uma coisa que nos importa tanto e que nos toca tão profundamente que é preciso haver perdido todo sentimento para estar na indiferença de saber o que é ela. Todas as nossas ações, todos os nossos pensamentos devem tomar caminhos diferentes, conforme haja ou não bens eternos a esperar. Não são informações preciosíssimas? Quando eu falei ainda nesse estudo que nós vamos mudar, né, a nossa maneira de estudar, né, o superficial para o mais profundo, nós nos tornaremos todos filósofos e cientistas.
e também teólogos, né? Vamos completando. Então, é porque nós vamos tendo essas informações e nos apropriando delas, ou delas. Eu aconselho você a ler tudo isso, todas essas obras, estudar a Revista Espírita continuamente, porque isso aqui foi só um fragmento, pequeno fragmento que nós colocamos de cada ano. Agora imagina quando você tem todas as edições, né? Todas. Quase 150 mil revistas embutidas ali. Quanta coisa você vai aprender e você vai apropriar de valor para você. Vou pedir agora à minha querida amiga Bela, né, que faça uma reflexão para nós a respeito de tudo isso. Como um homem quase só, porque tinha consigo a esposa prestimosa Amélie Boudet, realizou tantas coisas em tão pouco tempo. Há pessoas que enrolam o tempo, dizem que vão, mas ficam, que vão fazer, mas nunca apresentam seus feitos. E ainda há aquelas que juram ser capazes, e quando se vê, são pequenas garatuchas a encher papéis. Mas ao vermos Allan Kardec, sua vida e sua obra, ficamos pensando: como pode realizar tanto em tão pouco tempo? A bem da verdade, foram 26 obras, escritas em aproximadamente 15 anos, isto sem contar as centenas de correspondências que chegavam, que lia e respondia ou catalogava para colocar na revista espírita. Havia também as viagens para divulgar o espiritismo, as reuniões na Sociedade Parisiense de Estudos Espíritas e um sem número de pessoas que queriam contestar, e ele pacientemente a responder, informar, alargar visões e ouvidos. Fica para nós a seguinte reflexão: você quer mesmo trabalhar para Jesus? Então, arregaça suas mangas, porque o céu tem pressa e não pode esperar nossas lerdezas, fragilidades ou falta de vontade. É isso aí. Mãos à obra, turma do bem. Muito obrigado, Bela. Quero deixar aí no final do nosso estudo essa figura, né? Essa imagem, esse desenho. Olha que coisa linda, né, gente? Allan Kardec assentado na sua escrivaninha ali, né? Estudando, pesquisando, lendo, escrevendo, olha. Porque ele tinha um lampiãozinho, né? Uma pena, né? A caneta era uma pena, né? Mas ele compôs a codificação espírita. Guarda essa imagem com você. Ele é muito importante. Hoje nós temos tanto conforto, né? Hoje ali no lugar de tudo isso tem um notebook, uma iluminação direta ou indireta, o que quiser que seja, né? E às vezes a gente acha tudo muito difícil. Claro, é lógico, né? Allan Kardec era muito, muito superior, né? Pelo menos a mim, né? E ele, com pouca coisa, ele podia realizá-lo muito. Então, meus irmãos, minhas irmãs, aí nós chegamos ao final do nosso estudo de hoje. Nas obras subsidiárias, né, do Espiritismo. Olha, eu espero que tenha sido bem interessante para você. É que você pegue isso tudo como propostas amigas para o teu crescimento, para a tua evolução ficar mais tranquila, principalmente ficar consciente. É o que eu deixo para você no final desse estudo. Sabe aquela coisa de Deus? Quando a gente começa a ouvir, sentir, né, ver, como que isso faz bem para nós, né? Como que isso é necessário a todos nós? O doutrina espírita nos faz entender que precisamos buscar esse Deus, ouvir esse Deus. Muito obrigado. Que Jesus continue abençoando a todos nós, abençoando os seus esforços de ser melhor, os meus esforços de ser melhor. Porque é assim que nós vamos conseguir postos melhores dentro da nossa evolução. Terminamos hoje com o cantor
Vansan, lá de São Paulo. Ouço Deus. Muito obrigado, até a próxima. Ouço Deus no murmúrio das águas dos rios. Ouço Deus no furor dos ciclones bravios. Ouço Deus no cantar matinais dos pardais. Ouço Deus no lamento de pobres mortais. Vejo Deus nas estrelas perenes de luz. Vejo Deus no esplendor que a alvorada traduz. Vejo Deus no suave perfume da flor. Vejo Deus no adeus companheiro da dor. Sinto Deus na saudade que evoca a lembrança. Sinto Deus no morrer de febris esperanças. Sinto Deus na tristeza de ver-te partir. Sinto Deus na tua volta, irmão, a sorrir. Ouço Deus no murmúrio das águas dos rios. Vejo Deus no furor de ciclones bravios. Sinto Deus no cantar matinais dos pardais. Ouço Deus no lamento de pobres mortais.